Depois que você conquistar o coração do seu cliente, isso começa a fechar um processo de venda que será muito mais fácil para você, tá? Como eu vou repetir, só precisa saber o seguinte: você deve partir sempre para a emoção do seu cliente e evitar lembrar da razão. O que é a razão? Por exemplo, você tem clientes que você está vendendo um produto que deixa a barriga tanquinho, tá? Então todo mundo quer ter a barriga tanquinho, mas as pessoas querem fazer abdominal? Não, ninguém quer fazer abdominal, ninguém está se lixando para fazer abdominal, mas as pessoas querem aparecer na praia, querem ter a barriga tanquinho, querem se mostrar com a barriga tanquinho em todos os lugares que puderem tirar a camisa para isso. Então, ninguém quer saber do que você tem que fazer para ter aquela barriga tanquinho. Depois que você conquistar o coração, já era. Agora você já tem um norte, né? Você já sabe que o primeiro passo do seu texto é criar a emoção para todo o texto que você começar. Lembra que o lado emocional fala muito mais alto que o racional para qualquer pessoa. Se você é uma pessoa e teus clientes são humanos, o lado emocional ele é muito mais forte. Tenha isso em mente e você vai estar muito à frente dos seus concorrentes, isso eu garanto, ok? Você vai perceber que seus textos ficarão mais atraentes e mais simples de escrever, porque você só tem que pensar nessa parte. Eu vou te mostrar algumas técnicas agora que vão transformar o jeito que você se escreve. A tarefa de como começar um texto ficará muito mais fácil depois que você aprender a usar essas ferramentas. Até o fim desse áudio, você vai aprender qual o segredo em comum a todos os inícios de texto bem-sucedidos e como você pode aplicar o próximo texto que você escrever, ou seja, no próximo texto. A pergunta que você deve fazer antes de começar a escrever, ela vai eliminar todas as suas dúvidas e informações desnecessárias do texto. Os tipos de leads mais poderosos que geram mais lucros para as grandes marcas. Como eu disse, o início desse artigo já mudaria completamente a sua visão sobre o assunto, e foi o que aconteceu. Você está pensando em possibilidades diferentes de criar o seu texto, que vai mudar completamente o seu faturamento. Não é mudar de uma forma simples, não. Muda demais. Você já vai largar na frente dos seus concorrentes ao começar o seu próximo texto. Mas agora nós vamos além, ok? Vamos mostrar as melhores dicas e o passo a passo para você colocar a mão na massa e começar um texto que vai conquistar o coração dos seus clientes. São técnicas simples e fáceis de aplicar, mas que vão mudar para sempre o modo como você pensa e como você escreve. E é esse o motivo que você está aqui. Bota um foco na sua mente agora, feche seus olhos e concentre-se. Algumas dessas técnicas são utilizadas há décadas por grandes nomes da publicidade e do marketing digital. E você terá acesso a essas ferramentas agora, gratuitamente. Vamos lá? A grande ideia. O que é essa grande ideia? Essa é a ligação mais utilizada pelos profissionais que escreveram os melhores textos de venda da história. Quem elaborou o termo foi o David Ogilvy. Ele é considerado um dos maiores publicitários que já existiram. A grande ideia diz que o seu texto deve ter apenas uma grande ideia. Toda a estrutura deve ser construída com base em uma grande e ótima ideia. Por que apenas uma grande ideia, você está se perguntando? Porque facilita o entendimento do público. Se a grande ideia, você vai dar muitas voltas e no seu texto vai acabar não falando de nada. Você vai diluir a sua ideia e vai perder a atenção do seu público. Lembre que se você não fisgar os clientes nos próximos segundos, seu texto vai para o lixo.
Vamos dizer que um profissional de coaching, ou seja, esse pessoal que ajuda as pessoas a passarem concursos públicos, por exemplo, né? Ele tem um método que ajuda no seu planejamento, ele indica material de estudos, ele mantém até um emocional do estudante sob controle. Um produto muito bom, na verdade, né? É muita tentação falar de todos esses benefícios no teu texto, certo? Correto. Todo mundo quer falar dos benefícios. Não faça isso, por favor. Moreira, mas se a gente faz essa grande ideia, tem essa grande ideia e tudo isso, como tanta gente vive sem saber da existência dela e continua vendendo? Bom, eu sei que você pensa isso agora. Muita gente está vendendo, mas ninguém fala sobre essa grande ideia e aplica essa grande ideia com várias alternativas diferentes. Você tem um produto, pensa comigo, você tem um bom produto, um ótimo produto, um serviço maravilhoso, eu acredito nisso, tá? Mas, se começar um texto com uma grande ideia, sua prospecção perde força. Se você começar sem uma grande ideia, tá? Ele já vai perder força aí. E como se você acabasse diluindo uma ideia muito boa, muito forte, em várias outras ideias mais fracas. Então, um texto ele tem que ser como um rio. Ele tem que seguir essa ideia. Por mais que ele faça curvas, existe apenas uma direção. Você não pode ficar mudando de direção. Como se uma ideia disputasse a atenção com a outra e isso vai fazer mal na cabeça do seu cliente. Para cada uma dessas vantagens que você coloca a mais no teu texto, que no caso do nosso coach de concursos abordou no início do texto, mais palavras ele vai gastar, mais trabalho, mais demorado será o processo. Ou seja, o meu objetivo é fazer com que você leia muitos livros, o meu objetivo é fazer a sua concentração ficar mais focada, o meu objetivo é X, é Y. Mas qual é a grande ideia? A grande ideia é que ele passe no concurso. Então você não pode desfocar disso, você não pode diluir a sua ideia com outras pequenas ideias. Essa é a referência aqui. E o pior, uma quantidade maior de texto você acaba fazendo, né? Acaba criando texto em cima de texto, texto em cima de texto, fazendo o seu cliente ficar cada vez mais confuso na hora da leitura. Não é que muito texto seja ruim para o seu lead, não é isso. Você pode ter um livro, mas muito texto com várias big ideias dentro dele gera muita confusão e automaticamente há o abandono do texto, ok? Então por isso que é importante ter esse texto focado como se fosse um rio que segue um rumo. A grande ideia tem dois benefícios claros, tá? Ela deixa o início do seu texto mais forte, ela facilita a tarefa de escrever o resto do texto. Como colocar em prática a grande ideia? Vamos lá? O redator John Ford define a grande ideia como uma ideia que pode ser compreendida instantaneamente, ou seja, você leu, entendeu. Então isso é uma grande ideia, tá? Tem que ser compreendida instantaneamente, já dizia Ford. Ela tem que ter 5 elementos principais para isso, tá? Uma é apenas uma grande ideia, ou seja, uma ideia que resolve um problema, tá? Que é uma grande ideia na sua conjectura e na conjectura talvez você vai passar isso para o seu cliente, para o seu avatar. Vou repetir para não deixar dúvidas. Definir um único foco deixa o início do seu texto mais forte e evita que você se enrole depois para explicar muitos benefícios. Uma emoção básica. Se o início do texto deixa o cliente alegre, desorientado e frustrado ao mesmo tempo, só vai ficar mais confuso. Você tem que criar um só pensamento, ou só frustrado, ou só desorientado, ou ao mesmo tempo ele vai ficar um pouco confuso. Tá? Então você tem que passar de um sentimento para o outro com sabedoria. Dica: medo e ganância são 2 ótimos sentimentos para despertar na audiência. Um benefício:
qual é o maior benefício que o seu produto pode trazer para a vida do seu cliente. Faça a pessoa sentir e enxergar cada detalhe desse benefício que você está propondo. Encontre o maior pesadelo do seu cliente. É o que você tem que encontrar, né? Quando estiver em dúvida de como começar um texto, uma dica que eu dou para você é a seguinte: busque ideias que possam comover a sua audiência. Qual é o motivo da insônia do seu cliente? O que deixa ele pensando à noite antes de dormir no que vai resolver o problema dele, naquele problema que fica martelando na cabeça dele? Fale dos medos, das inseguranças, do que tira o sono do seu cliente antes de dormir. E depois, principalmente, de como o seu produto pode ajudar a resolver isso. Apresente um problema e como você vai acabar com esse problema. Um exemplo que eu gosto muito e vou te falar é um anúncio de uma empresa de seguros. Em poucas palavras, eles tocaram o lado emocional do público. Eles escreveram: receba se morrer, receba se não morrer. Então você já reparou que essa é uma empresa de seguros. A companhia não destacou o novo plano de seguros, também não destacou o tempo que a pessoa vai perder tentando falar de tanto que é importante de ter um seguro na vida. Morrer e não deixar nada para a família e filhos é um pesadelo para muitas pessoas. Eles apenas apresentam uma solução: você recebe dinheiro da seguradora morrendo ou não. A conexão com a audiência foi imediata, tá? Vender o balde de planos de seguros. É como se você dissesse que também sente a mesma dor da pessoa. Então, se você tenta sentir a mesma dor do seu avatar e você expressa isso nas primeiras 4 linhas da sua carta, do seu e-mail, do seu primeiro contato, você vai ter a atenção do seu avatar e você vai excluir todo mundo que não interessa. Crie uma empatia imediata, e isso que você deve criar no seu texto nas suas primeiras 4 linhas, ok? Uma ONG no Brasil fez uma campanha para arrecadar fundos de combate ao Zika vírus. O texto começava com uma estatística. Falava que 60% da população brasileira estava sujeita a contrair o vírus, o Zika vírus. Mas a campanha começou a afundar, ninguém se interessou em ajudar. O ponto de virada foi quando o texto começou com o lado emocional, mexeu no lado emocional, principalmente das pessoas que podiam ajudar bastante. Foi o seguinte: mãe, o seu filho tem microcefalia? É assim que os enfermeiros falam para as mães quando isso acontecia. Quando o público se imaginou no lugar de milhares de mães do país que recebem essa notícia de um simples enfermeiro no hospital, as doações decolaram. Isso ajudou muitas pessoas. Tocar a emoção é o primeiro pensamento que você deve ter ao criar seu texto, para vender aos seus futuros clientes. Agora você já tem um norte para todos os seus textos. Você aprendeu a instigar a emoção do seu cliente e sempre uma forma mais eficaz de chamar a atenção do início dos seus textos e aumentar o seu faturamento perante mais audiência focada na sua oferta. Então você vai fazer o seguinte: você vai curtir e você vai marcar 2 pessoas que eu vou te enviar um PDF com todo esse texto para você poder estudar ele passo a passo. Você vai colocar o que você pensa desse texto aqui embaixo e você vai colocar @um amigo para que ele curta também, ok? Quem está falando aqui é o Moreira, da Bússola do Avatar, e eu desejo a você boas vendas.